O maior erro não é você investir depois dos 60 anos. O maior erro é você investir errado. Chegar aos 60 muda as regras do jogo. A maioria dos erros financeiros acontece por tentarmos usar as estratégias de quando tínhamos 40 anos. E nesse vídeo, um bate-papo sobre as estratégias que você, com 60 anos ou mais, pode adotar nos seus investimentos. E se você não chegou aos 60 ainda, esse conteúdo vai lhe ajudar muito. Então fica comigo nesse vídeo e não se distraia. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Só tem um jeito de você acompanhar todo o conteúdo que eu trago aqui semanalmente, é descendo, apertando o botão de inscrever-se. Esse vídeo, o mapa da tranquilidade financeira aos 60 anos. Como proteger o seu patrimônio, vencer a inflação e gerar renda com segurança, sem nenhum jargão técnico de economês por aqui. Antes de nós começarmos a falar sobre todo o conteúdo, eu quero fazer essa reflexão com você. Qual é o verdadeiro objetivo do seu dinheiro? Planejar o financeiro não é sobre planilha, é sobre pessoas. Dados demonstram que 1 em cada 4 adultos acima de 65 anos sofre de isolamento social severo. Pessoas que moram sozinhas, o que afeta drasticamente a sua saúde física e mental. Inclusive, a saúde mental é fundamental para orientar as suas decisões em relação ao dinheiro. Seus investimentos são apenas ferramentas. O verdadeiro objetivo é ter liberdade para você viajar, visitar os netos, investir em hobbies e dormir com a consciência tranquila. Eu espero que, se você já chegou aos 60 anos, a sua vida financeira lhe permita uma condição de tranquilidade. Agora, se você ainda não chegou, você pode construir o seu futuro para chegar lá, mas nem por isso se torna menos relevante de saber como investir o seu dinheiro nessa fase da vida. E eu preciso te dizer que chegar aos 60 anos realmente ele muda as regras do jogo em relação aos investimentos. Quando a gente está na fase dos 40 anos, entre 40 e 60, mais ou menos, a gente está na fase de acumulação. A gente pode arriscar mais. O nosso verdadeiro objetivo aqui é construir o nosso patrimônio, buscar alta rentabilidade, mesmo correndo risco em relação à volatilidade, mas para fazer aquele saldo do banco aumentar, seja ele através do aumento dos valores das cotas de fundo imobiliário, das ações de empresas ou mesmo com dividendos. É aquele momento da vida que a gente não está nem aí se alguma outra ação oscilar. A gente ouve notícia de Bitcoin, que a gente vai lá e arrisca e coloca o dinheiro também. A gente quer, na verdade, ver o nosso patrimônio crescer. Só que quando a gente chega na fase dos 60 anos, nós entramos numa outra fase de preservação. E aí que muita gente erra. O que eu tenho visto nas minhas mentorias? Com acesso à internet, maior informação sobre como e onde investir, verdade que a parte de investimento se tornou muito mais acessível nos últimos anos, até mesmo pelo advento da tecnologia e pela própria ascensão do celular. Hoje você consegue investir em qualquer banco, qualquer plataforma através do seu celular. Isso tem aberto muito o apetite das pessoas com 60 anos ou mais para investir o seu dinheiro. Agora, parece que tem gente que quer recuperar um tempo perdido e acaba usando as estratégias para uma fase da vida errada. A maioria dos erros financeiros nessa idade acontece então por tentarmos usar as estratégias de quando tínhamos 40 anos. Quando a gente chegou aos 60 anos, então precisamos preservar o nosso patrimônio. É o pilar principal. Claro que você vai querer rentabilizar, mas você tem que olhar a sua segurança financeira. Não há mais tempo para você se aventurar em montanha-russa. Mas, professor, o que muda em tudo isso? Olha só. O que muda na sua mentalidade financeira ou deveria mudar de acordo com a sua faixa etária? O maior risco agora, aos 60 anos, é o risco da sequência de retorno, ou seja, ser forçado a vender os seus investimentos com prejuízo justamente quando o mercado está em queda para pagar
as contas do mês. Eu estou falando aqui de você constituir minimamente o seu pilar da segurança, a sua reserva financeira. E veja só, aos 40 anos, o foco principal, a estratégia de investimento, é crescimento agressivo e acúmulo do patrimônio. Já aos 60 anos, a proteção de capital e geração de renda. Se a bolsa de valores cair, a pessoa com 40 anos, ela olha e diz assim, é uma ótima oportunidade para comprar barato. Já aos 60 anos, ameaça direta ao seu custo de vida atual. O maior inimigo aos 40 anos é não poupar o suficiente. Já aos 60 anos, o maior inimigo é a inflação silenciosa. Por quê? Porque a inflação silenciosa, ela realmente derrete o nosso poder de compra. Veja só, se aos 60 anos você tiver R$1 milhão de poder de compra, com 85 anos, ou seja, 25 anos a mais, esses mesmo R$1 milhão se transformam em R$295 mil, com uma inflação de 5% ao ano. Estou falando aqui de poder de compra. Então o que eu vejo, muitas pessoas, elas acabam investindo e olhando para o ganho de um determinado investimento. Alguns são fanáticos por dividendos, outros são fanáticos por ampliação do valor patrimonial de uma ação. Já outros têm preferência por renda fixa e gostam de ver, quando abrem o aplicativo do banco, aqueles numerozinhos em verde. Pouca gente realmente faz a conta de quanto tem sido o ganho real do seu capital. Deixa aqui nos comentários desse vídeo se você também, muitas vezes, tem essa sensação de não saber para onde ir com os seus investimentos, para qual lado atirar. Porque, no final das contas, é tanto conteúdo que a gente não sabe, tem tanta oportunidade que a gente não sabe para onde se leva o dinheiro. Eu sempre tenho dito que qualquer investimento ele é muito pessoal. Como o sapato, cada um tem o seu tamanho. O meu calçado provavelmente não caiba no seu pé. Então a gente precisa entender os investimentos de acordo com o seu perfil, o seu momento de vida e os seus objetivos. Para isso, se você precisar trocar uma ideia sobre sua carteira de investimento, fique à vontade. Uma conversa individual, eu e você, como se você estivesse no meu escritório. Aponta seu celular para esse QR Code, me chama no WhatsApp que a gente marca o nosso atendimento. Uma reunião de 1 hora para a gente falar sobre as suas estratégias de investimento. Eu vou trazer para você agora uma estratégia que você pode aplicar nos seus investimentos mesmo sem conversar comigo. Veja só, imagine que você tenha 3 baldes. O balde 1, que é uma estratégia de curto prazo, é o seu escudo, a sua proteção financeira. O balde do meio, que é o balde 2, é um balde de médio prazo, a ponte. E o balde número 3 é o balde de longo prazo, o motor que vai trabalhar para fazer o seu capital, o seu patrimônio aumentar. O grande erro de alguns investidores é colocar todo o dinheiro aos 60 anos neste balde 3. De longo prazo, tudo bem, está trazendo dividendos, está trazendo um rendimento, mas não está trazendo segurança. Agora, veja um detalhe interessante. É conectar esses 3 baldes, fazendo com que a sua carteira de investimento consiga trabalhar para a sua prosperidade e o seu futuro financeiro. Você imagina o seguinte, os investimentos que você tem aqui, por exemplo, fundo de investimento imobiliário, eles são o balde 3, o motor. Eles oscilam, têm a sua volatilidade, perfeito, mas também trazem dividendos para você. Então ele acaba acumulando renda. Essa renda que esses investimentos geram, você precisa levar para uma estratégia de médio prazo, para o seu balde número 2. Porque se você ficar só colocando no seu balde número 3, tudo bem que o seu capital pode estar crescendo e muitos orientam, né, que você tem que pegar o seu dividendo e reinvestir, mas se você estiver reinvestindo no mesmo balde, convém comigo que você está arriscando demais o seu patrimônio depois dos 60 anos. Lembra? Esse conteúdo que eu estou trazendo é justamente para as pessoas de 60 anos ou mais e o propósito aqui do canal
é trazer conteúdo que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro de forma inteligente. Portanto, essa estratégia aqui não vai servir para aquele menino de 18 ou 20 anos que está começando na sua jornada de investimento. E do balde 2 vai ser a ponte para você montar o seu balde 1, ou seja, o seu escudo, a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você precisa para qualquer momento, considerando a sua idade, a sua segurança pessoal. Por exemplo, se você tem plano de saúde, tem seguro de vida, tem seguro do seu veículo, tem casa própria, tudo isso compõe uma análise para a gente olhar o tamanho do balde número 1 do seu escudo financeiro. Quanto menos protegido você está nas áreas que eu mencionei, maior precisa ser o investimento no seu balde número 1, o seu escudo financeiro. É por isso que eu bato tanto nos conteúdos que eu trago aqui no canal e também nas mentorias. Se você tem 60 anos ou mais, não queira se aventurar nos investimentos de alto risco, como por exemplo, Bitcoin. Mesmo que você esteja assistindo aquele vídeo maravilhoso daquele cara que está andando com a sua Ferrari e que ele conseguiu comprar a Ferrari com os investimentos Bitcoin, eu imagino que você, nessa idade da sua vida, você não pode querer se comparar com aquele gurizão de 18 ou 20 anos que está adotando esse tipo de estratégia. Agora, todos os investimentos vão ser iguais para todas as pessoas que têm 60 anos ou mais? É claro que não, vai depender do perfil de cada um. Imagina que o Abraão, ele tem 62 anos, ele ainda trabalha, ele tem 50 mil reais em capital. O foco dele vai ser construir a ponte, um LCI, um LCA, por exemplo, pelos próximos 3 anos antes de se aposentar, que imaginando que ele vai se aposentar com 65 anos. A Madalena, ela já tem 65 anos e já é aposentada. Ela tem 100 mil reais. O foco dela vai ser manter o escudo intacto, aquele nosso primeiro balde da sua segurança financeira. E investir no motor, como por exemplo fundo de investimento imobiliário, para gerar uma renda extra mensal e complementar o INSS, a sua aposentadoria. E o Felipe, com 60 anos de idade, está começando do zero. Ele tem tempo, mas não tem reservas. O foco do Felipe vai ser poupar mensalmente para encher o escudo, o primeiro balde, e depois comprar ações ou fundos de investimento imobiliário para multiplicar o capital rapidamente. E Jesus nos contou isso, na parábola dos 2 construtores. Mateus 7, 24, 27, ele fala, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, quando a gente fala de investir e construir o seu alicerce na rocha, eu estou justamente mencionando o preenchimento do balde número 1 do seu escudo. Agora, é claro que a sua estratégia não vai ser definitiva. Ela precisa ser revista de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano. Por exemplo, todo mês de janeiro. E você vai fazer ajuste dos seus investimentos apenas se um balde desviar mais de 5% do seu tamanho ideal. Então, na nossa mentoria, inclusive, a gente calcula o tamanho de cada balde para cada pessoa. Porque, de novo, não é alguma coisa clichê que eu posso copiar e colar. Não posso, aos 60 anos, copiar uma estratégia do amiguinho que talvez não vai funcionar para a minha realidade. Para você ter uma ideia, é claro que eu não posso trazer nomes aqui nos vídeos, mas nessa semana eu já atendi 2 mentorados com 60 anos ou mais, que inclusive me motivaram a fazer este conteúdo aqui no canal e que têm situações de vida totalmente distintas um do outro, mesmo com idade próximas. É como sempre falo, você tem que construir 3 degraus. O primeiro degrau, a sua garantia essencial de dinheiro. O segundo degrau, o seu escudo. E o terceiro degrau, onde você vai buscar uma estrutura profissional para distribuir o restante do seu dinheiro nos baldes 2 e 3, sem cometer também nenhum erro tributário.
Nesse vídeo falei sobre estratégias para você compor os seus investimentos com 60 anos ou mais. E aí, ficou alguma dúvida, algum ponto que eu poderia esclarecer melhor num próximo vídeo ou mesmo nos comentários? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar responder ele individualmente. Obrigado por chegar até o final desse vídeo. Vou deixar esses dois aqui no centro da tela que podem interessar você. E você pode também ser membro do canal apoiando o nosso desenvolvimento de conteúdo com R$ 3,99 por mês. E assim você tem acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Bons investimentos. Juízo com o seu dinheiro, hein?